Oi, gente, como estamos? Tudo bem? Vamos lá. Bom dia para quem está de dia, boa tarde para quem está de tarde, boa noite e boa madrugada para quem está sendo corujão aí, está estudando popa, mas é horário, né? Cada um faz seu horário, vamos estudar. Então, gente, vamos entrar agora na fase A, que é a fase de análise. É onde você acabou de vermos ali a fase M, onde nós medimos o processo, né? Verificamos vários X que tinha nas questões, fizemos um mapeamento do processo, né? Vimos que tem vários X que afetam lá, medimos média, medimos moda, desvio padrão, tivemos uma noção de como estava o nosso processo, capacidade do processo foi também medida lá, para identificar, claro, vocês vão aprender a medir, mas vocês têm que pedir auxílio para os Green Belts. Mas você tiveram várias ferramentas de medir como o seu processo estava. E agora, com aquelas medições, nós podemos fazer análises, né? Ou usando outras ferramentas de análise, usando gráfico de análise, usando várias outras técnicas de análise. Então, uma das técnicas boas de análise é essa FEMEA, de você analisar como é e como está o seu processo. Então, entrando na fase A, analisar, o que é que a gente vai ver aqui? Qual é a intenção dessa fase? Deixa eu pegar a ponta do laser aqui, ó. Nesta fase são realizados cruzamentos estatísticos para determinar se há relações de causa e efeitos, para identificar as causas raízes do problema com fatos e dados, tá? Realmente na fase A você faz muita relação estatística, cruza muitos dados estatísticos. Porém o Yellow Belt ele fica meio preso porque ele não vai ter esse conhecimento todo, mas vai ter conhecimento de algumas ferramentas que podem ser utilizadas para analisar um processo, né? É o começo de aprender as coisas. Então, um objetivo dessa fase, gente, é identificar a causa raiz. Na hora que você identificou vários x que podia ser uma causa para o processo, agora a gente vai pegar cada x desse, analisar e ver se realmente quais são os x que são a causa raiz. Essa é a fase que tem que fazer isso, né? Então, o que a gente pode questionar dessa fase? Quais são as relações existentes entre x e y? O que é que x afeta o y? Vamos lembrar, né? X é uma entrada, y é uma saída, é um resultado. Então, o quanto o x afeta o y? Quais problemas existem no processo? Tem algum problema no processo? É a pergunta que eu tenho que fazer na análise. Existem gargalos e desperdícios no processo? Também eu tenho que perguntar isso. São vários questionamentos que eu posso ter. Então a intenção é pegar os X potenciais e passar num funil. Esse funil são análises. Fazendo análise a gente vai ter os X vitais. Cada X daquele é realmente o X que atrapalha meu processo, é esse X. E eu descobri esse X é a causa raiz. A falha desse X é a causa raiz. A falha que está nele é a causa raiz. Aí eu vou tratar. Tá? Então o sentido é esse. Tentar descobrir quais são as causas raízes. Ou a causa raiz. Então, uma das técnicas é o FEMEA. Failure Mode and Effects Analysis. O FEMEA, ele não nasceu, né? O FEMEA, ele, antes de falar do nascimento dele, para que serve o FEMEA? O FEMEA, que é a análise do modo de falha e seus efeitos, ele vai analisar os modos de falha, como falha, por que falha, e os efeitos que gera na falha. Analisando isso, ele gera ações que você pode fazer, né, para evitar que isso aconteça. Então ele está trabalhando o quê? Ele trabalha riscos. Ele trabalha risco. Então o FEMEA é a ferramenta preventiva. Você vai trabalhar os riscos que um processo pode ter. Então o nascimento do FEMEA foi para fazer o FEMEA antes que se materialize o processo. Porque assim você veria os riscos do processo e tomar planos e planos e planos para resolver. Tá? Então o FEMEA foi feito para isso. Só que no nosso nível aqui agora, o Yellow Belt, Green Belt que seja, a gente vai usar o FEMEA ao contrário. A gente vai pegar o FEMEA e vai no processo analisar o processo que já existe com o FEMEA. Assim você vai ver como ele está e se ele está atendendo ou não, ou se ele contém vários riscos ainda. Mas você vai ter que fazer isso. O processo já existe, pega o FEMEA e faz a técnica de FEMEA num processo existente. É o que a gente vai fazer, tá? A gente vai usar. Então, o FEMEA nasceu nos Estados Unidos, lá para o tempo de 1949. E antes de ser FEMEA, ele era FEMECA. É até feio, né? FEMECA. Mas era
Procedures for performing a failure mode effects and critical analysis. Então tinha esse criticality analysis que fazia esse CA aqui no final. Aí depois só ficou o FEMEA, né? Failure Mode and Effects Analysis. E o FEMECA sumiu. Mas ele nasceu, essa base todinha nasceu do procedimento militar, tá? E era usada para fazer o quê? Norma utilizada para avaliação de confiabilidade para determinar os efeitos dos sistemas e falha de equipamento bélico. Usava muito para isso, para prevenir a falha. Então, a gente trabalhava muito o FEMECA nessa época, né? Então, falhas foram classificadas de acordo com seus impactos no sucesso das missões e com a segurança pessoal e equipamento. Quer dizer, essas falhas que você tinha, né, os riscos das falhas, era trazido para corrigir falha de equipamento, segurança de pessoal e tudo mais. Né? Então, esse era o FEMECA que nasceu. Aí a NASA, em 1960, por aí, usou o FEMECA transformando em FEMEA, né? Para o que? Potenciais modos de falha no projeto Apollo, a nave espacial que ia para a Lua. Então eles usaram muito para isso, né? O foco era identificar os riscos de maior criticidade e trabalhá-los da forma preventiva. Quer dizer, antes do projeto ser feito, antes do processo ir para a Lua, vamos analisar cada falha do processo da nave ir para a Lua. E lá eles descobriram várias falhas e podiam corrigir antes de acontecer. Depois ficou muito mais conhecido quando a Ford, em 1972, introduziu na indústria. Aí, meu filho, depois de sair hoje, toda a indústria automobilística utiliza. É um processo de que é uma exigência do IATF, por exemplo, quem tem a norma IATF é uma exigência ter o FEMEA. Né? Então, praticamente, quem tem essa aqui, ó, ISO TS, não é mais ISTS, é IATF. Então, a empresa que tem IATF, ela é uma exigência da norma fazer FEMEA. Então, o automobilístico, sempre as montadoras exigem que as empresas tenham IATF. Então, se ele exige que tenha IATF, automaticamente exige que se faça FEMEA. Né? Atualmente, gente, quase todo mundo que faz peça para automobilística tem FEMEA. E muitas outras empresas que conhecem o FEMEA e trabalham a FEMEA também tem FEMEA, mesmo não fazendo automobilística. Né? Então, para que me serve o FEMEA? Por que o FEMEA é tão importante, tão bom, tão forte, tão rígido, tão, né? Tão fera para poder resolver os problemas? Então, por que o FEMEA é tão importante, né? Primeiro, ele trabalha o quê? Ele trabalha aqui nos requisitos. O FEMEA trabalha nos requisitos, gente. É aqui, quando está nascendo tudo. Então, se tiver algum problema aqui, o custo é bem baixo. Ó, o custo no projeto é 3 a 6 vezes o custo daqui. Nas codificações, quando está sendo codificado algum trabalho, gerando etiquetas, resultados, ele começa a dar problema. Se ele der problema, é só 10 vezes. Mas se chegar lá na utilização, imagina o projeto de um carro. O projeto do carro já está lá na utilização, que seria o carro sendo vendido, o pessoal comprando, o cliente comprando. Aí aqui o problema é de 40 a 1000 vezes o valor que se eu pegar o problema lá na frente. Então, se eu pegar o problema primeiro aqui no começo, eu consigo resolver antes dele chegar a uma situação lá no cliente final, tá? Então, por isso que o FEMEA é importante, é muito forte para isso, né? Então, vamos entender um pouquinho para que serve o FEMEA também, ó. O FEMEA nos conduz a verificarmos o quê? Quais serão os efeitos e riscos da falha para o cliente? Qual é o efeito? Quando eu falho, qual é o efeito para o cliente? O que pode acontecer com o cliente? Pode até matar o cliente? Pode. Se acontecer uma falha no meu projeto, pode até matar o cliente, não é? Quais serão os efeitos da falha sobre o processo? Se eu falhar entre as tarefas, se eu falhar numa tarefa A, qual é o efeito que vai acontecer na tarefa B? E assim sucessivamente. Eu vou entender isso também. Quais as partes do processo serão afetadas? Além de afetar uma fase só, pode afetar 2, 3, 4. Também eu vou conseguir enxergar que tipo de falha poderá ocorrer na etapa. Quer dizer, se eu tenho um modo de falha, eu enxergo que tipo de falha pode acontecer nessa etapa. E se isso pode acontecer, eu posso tomar ações preventivas. Qual a frequência da falha? Qual a importância da falha? Como preveni-la e detectá-la? Aqui é onde chega o FEMEA no final. Como eu posso prevenir a falha? Como eu posso detectar a falha? Por isso que é tão importante. Você vai fazer uma análise do teu processo,
para saber onde ele pode falhar. E sabendo onde ele pode falhar, eu posso definir, então aqui vou prevenir. Vou botar um sistema para prevenir a falha. Não, vou botar um sistema para detectar a falha. Entendeu? Aí por isso que se torna uma coisa importantíssima. O ratinho comendo o queijo aqui já foi com capacete, né? É isso mesmo. Agora a gente vai aprender algumas palavras que é normal que exista no FEMEA. A linguagem FEMEA requer você aprender algumas palavras, alguns significados. Por exemplo, atividade do processo, etapa do processo que está sendo analisada. A tarefa, né? O processo é dividido em tarefa 1, tarefa 2, 3, 4, quantas forem. Então, atividade do processo, quando alguém falar em FEMEA, é a tarefa, entendeu? É o processozinho lá sendo feito, a tarefa sendo feita. Modo potencial de falha, linguagem bonita, né? Qual é o modo potencial de falha? Eventos que levam a uma incapacidade do atendimento da etapa do processo. É aquilo que pode falhar no processo, né? Imagina um processo de costura. O que é que pode falhar no processo de costura? Imagina aí, uma coisa simples, a linha partir. Quando a linha partir, vai costurar sem linha. Pronto, é um modo de falha. O modo de falha é partir a linha, a agulha quebrar, a máquina parar, o tecido rasgar. Então tem vários modos de falha que podem acontecer naquela tarefa de costurar. Um monte de modos de falha. Causas potenciais são os eventos que geram, provocam ou induzem o aparecimento do modo de falha. É a causa do modo de falha. Quando eu falei a linha partiu, aí você vai analisar qual foi a causa da linha ter partido. Aí tem vários. Pode ser que a linha não suportava aquela velocidade da máquina. A linha é uma linha velha, antiga, fora de prazo, já estava mofada, quebrou, né? A linha de baixa qualidade. Então, tem várias causas, mas é a causa do potencial da falha. É a causa do modo de falha. A linha quebrou, é uma falha. Porque quebrou é uma causa. É a causa potencial que eu chamo. Modo potencial de falha, a linha partiu. Causa potencial, linha de baixa qualidade. Efeito, o dano consequente do surgimento do modo potencial de falha no cliente. O efeito. Quando chega no cliente, qual é o efeito? Imagine que essa linha partiu e você descobriu a causa que era a linha de baixa qualidade. Mas qual foi o efeito? Chegou uma peça no cliente e estava sem a linha. A costura estava fraca, falha. Só ficou uma linha, a outra quebrou. Pronto, o efeito do cliente tem que reclamar com você porque a costura estava fraca. Porque uma das linhas da costura, que é a linha forte, partiu. E a máquina costurou sem a linha. Tá vendo? É um efeito que acontece no cliente. Pode ser no cliente final, nesse caso você estava costurando e vendeu o produto final, ou pode ser para uma tarefa posterior. Você estava costurando uma parte da roupa, quando foi para outra parte fazer a costura, a pessoa quando pegou a parte da roupa, ela soltou. Porque soltou? Porque estava costurado errado. A linha tinha quebrado. Aí ele vai reclamar. O cliente depois, se ele uma tarefa, vai reclamar de você, que é a tarefa anterior. Agora tem quatro coisinhas interessantes aqui. Severidade, ocorrência, detecção e controle. Severidade, o quanto a falha pode significar para o cliente. O quanto a falha pode significar para o cliente. Voltando aqui para a linha, por exemplo. A linha quebrou, vai matar o cliente? Não, não vai matar. Então a severidade não é tão... O cliente vai ficar insatisfeito? Vai. A gente vai aprender um pouco mais na frente uma tabelinha para a gente notar de quanto eu posso dar o potencial de severidade, ocorrência, detecção. Porque a gente vai gerar esses pontos. Mas uma linha partindo uma roupa não gera tanto efeito como, por exemplo, um disco de freio da moto quebrar. Imagina, o disco de freio da moto quebrar. Opa, aí pode causar um acidente e pode vir causar uma morte. Então a severidade do efeito é gigantesca. É a morte, é a severidade mais alta que tiver. Tá? Então severidade, a gente vai saber o quanto a falha pode significar para o cliente. O quanto você foi severo com o cliente. O quanto a falha foi severa com o cliente. O quanto machucou o cliente. Ocorrência é a frequência com que ocorrem as causas potenciais. É a ocorrência. Qual é a ocorrência da falha? Quantas vezes acontece aquela falha? Isso tem muito a ver com o histórico. Quem tem anotações e histórico daquela falha consegue perceber que aquela falha acontece muito ou nunca aconteceu, ou acontece raramente. Tá? Mas isso tem que ter história. Se você não conhece o teu processo, não tem história dele, não tem nenhum registro, fica difícil saber, né?
Então a ocorrência tem muito a ver com o histórico, tá? Detecção. Quão efetivos são os controles? Ou detecção quer me dizer quanto efetivo é o meu controle, o controle que eu tenho no processo. Quanto ele é efetivo para descobrir, para detectar o efeito, ou detectar já a causa, para eu não conseguir chegar no cliente após. Né? Então eu tenho que saber isso aqui também. Então, severidade da ocorrência de detecção. Controle. Que dispositivos, inspeções ou revisões existentes dispomos atualmente para evitar, detectar as causas ou modo de falha antes de seu impacto seja percebido pelo cliente? Controle é qual o tipo de controle que você tem. Onde você controla que ele pode conseguir detectar ou conseguir evitar a falha. E vai com isso, quando ele evitar, não vai chegar o efeito no cliente. Né? Então, gente, essas são algumas palavrinhas, né, que vocês têm que aprender para quando aprender também. Atividade do processo são as etapas do processo. Modo potencial de falha é a falha, qual foi o erro que aconteceu. A causa potencial é a causa que causou o modo potencial de falha. O efeito é o efeito que chegou no cliente. Qual foi o dano que aconteceu no cliente? É o efeito. Severidade, o quanto esse dano prejudicou o cliente, o quanto o cliente se irritou ou não teve nem tempo de se irritar porque morreu. Né? Então, o quanto ofendeu ao cliente. A ocorrência é quantas vezes, qual é a frequência que isso acontece? Essa falha acontece. Detecção, como tá, quão é efetivo a tua detecção, os teus controles. Será que teus controles detectam realmente o problema ou não? E controle é quais são os controles que você tem, que tipo de controle você tem, tá? Então, a primeira parte que a gente tem que fazer o FEMEA é identificar, relacionar as etapas do processo que serão analisadas, atribuir os modos potenciais de falha. Né? Isso aqui a gente vai fazer um exemplo que é mais fácil de entender. Identifique quais são os efeitos resultantes do modo de falha, identificar os efeitos resultantes, identificar quais são as causas que poderão originar os modos de falha, analise quais são os controles atualmente existentes do processo para prevenir que os erros cheguem ao cliente. Isso tudo você vai fazer no exemplo que a gente vai fazer aqui na frente. A segunda parte é avaliar. É avaliar a severidade, avaliar a ocorrência, avaliar a detecção. A gente vai jogar aqui 3 valores. Né? Calcular um RPM, ou Risk Priority Number, é o número de prioridade de risco. Quanto maior for esse número, que vai acontecer, né? Se acontecer, quanto maior for ele, mais risco, mais forte é esse risco. Né? Então o RPM é a severidade vezes a ocorrência vezes a detecção. Né? Aí recomenda-se que as ações sejam tomadas quando o RPM for maior ou igual a 125. Tá? Isso é genérico, tá, gente? Isso, o que a gente está aprendendo aqui é um FEMEA genérico. É um FEMEA que a gente pode usar em qualquer lugar. Tá? A base do FEMEA é sempre essa. Para um FEMEA automobilístico, ele requer outras nuances, mas a base toda que a gente vai aprender de FEMEA é essa base. Só que ele vai em outras tabelas, vai em outros números, tá? O FEMEA automobilístico. Mas como a gente está fazendo um curso generalizado, quem realmente fosse adentrar para o FEMEA, for realmente fazer FEMEA em rede automobilística, aí vai ter que fazer um curso de FEMEA automobilística. Aí você vai ver que muito do que você viu aqui, 80% do que você está vendo aqui, é o que vai ser visto lá. Fora algumas tabelinhas que você vai conhecer. Mas a nuance mesmo de FEMEA, vocês vão aprender aqui. Né? A filosofia FEMEA. Identifique os itens do RPN com maior pontuação e determine o plano de ação. Né? Vamos fazer um exemplo aqui que é melhor. Primeiro vamos ver essa grade aqui. Que essa grade, essa tabela, vocês vão ter que viver com ela. Quem vai fazer FEMEA, não precisa decorar não, gente. Foi fazer um FEMEA na vida, pega a tabelinha e vai pro lado. Junta a equipe e a tabelinha do lado. Então o que quer dizer essa tabelinha? Pontuação: 1, 2 ou 3, 4 ou 5 ou 6, 7 ou 8, 9 ou 10. Gente, aqui ó, severidade, ocorrência, detecção. Então quando você tiver que definir a severidade de uma falha, você vai olhar o que? Ela é mínima? O cliente mal percebe que a falha ocorreu? Tá, ela é mínima. Ninguém percebeu que a falha, por exemplo, você comprou um carro e tem um arranhão lá na mala do carro, lá atrás, na mala do carro. O cliente tem um arranhão pequeno, o cliente nem percebe. Então a severidade é o quê? Se for fazer um FEMEA, a severidade é um arranhãozinho na mala do carro, o cliente nem percebe. É pequena? Ligeira deterioração no desempenho e leve descontentamento do cliente.
Imagina assim, eu falo de carro, imagina aquele quebra-sol, né? Aí você levantou o quebra-sol, aí em vez de ele ficar preso no lugar, ele está um pouco inclinado para baixo. Só que ele não está abaixando de vez, ele está um pouco inclinado. Só que isso o cliente às vezes olha e faz, poxa, quer encaixar e não consegue. Então o cliente tem um leve descontentamento, porém não está prejudicando tanto o problema dele. Então a severidade pode ser um 2 ou 3. Então está notando que a severidade vai aumentando? Gente, quando é que eu uso aqui a muito alta? Idêntica à anterior, porém afeta também a segurança. Opa! E a alta? O sistema deixa de funcionar e há grande descontentamento do cliente. Por exemplo, a ignição do carro não pega. A ignição parou. A ignição parou. Pô, acabou. O cara vai ficar perturbado da vida. O carro não pega, o carro não pega. Então, é uma severidade alta para a ignição. Só que o cara vai morrer? Vai ficar com insegurança? Não. Ele não vai morrer porque a ignição não pega. Agora, imagine que seja vazamento no tubo de freio. Vazamento no tubo que passa o óleo de freio. O que é que pode acontecer? Faltar óleo, faltar freio. E ele ter. Aí você procura sempre a maior severidade. Aí ele pode ter o quê? Um acidente e pode morrer. Então afeta. Aí vai ser 9 ou 10. Você escolhe, tá? Você define 9 ou 10. Então, cuidado quando vocês forem fazer a severidade, né? Também vocês podem fazer o seguinte, às vezes não acontece a morte para o cliente, mas a morte do processo para você vai acontecer. Imagine assim, que você está fazendo um curso e está fazendo engenharia, por exemplo, e vai se formar. Qual é a severidade de você não passar na prova final? É a última prova. Se você não passar, você não se forma. Qual é a severidade da última prova? Você pode considerar que é muito alta. Não é que você vai morrer porque você vai fazer a prova e não passar. Mas o curso de engenharia, por exemplo, a sua formatura morreu para você. Aí você pode considerar essa severidade para isso aí muito alta. Porque quando você considerar que ela é muito alta, você vai aparecer lá na frente um risco muito alto e você vai trabalhar esse risco. Aí você vai tomar ações para evitar que você não seja reprovado na prova, para não morrer a sua formatura. Essa é a ideia do FEMEA também, né? Então, severidade é assim, vai do 1 até o 10, tá? Ocorrência remota, dificilmente ocorre a causa. Mas difícil, raramente aconteceu isso aí. Isso nunca aconteceu, então é remota, é 1. Pequena, 2 ou 3. Pequena, a causa da falha ocorre em pequena escala, de 10 a 100 ppm. Então, gente, isso aqui, para você definir realmente, você tem que ter um histórico dos seus problemas. Tem que ter algum tipo de registro. Se você não tem registro nenhum, aí você tem que falar com quem já viu, com quem conhece, os mais velhos da empresa, os mais velhos do processo, para saber se realmente isso aqui aconteceu, acontece assim ou não. Aí você conversa com um, conversa com dois, com três, para tentar entender, para poder definir realmente uma ocorrência. Né? Moderada, por vezes ocorre a causa que leva a falha de 500 a 5.000 ppm. Então, se a falha estiver nesse valor aqui, seria 4, 5 ou 6. Aí passa para detecção. Aí você define. Severidade, por exemplo, você colocou 10, ocorrência colocou 1, disco de freio quebrado. Muito alto, 10. Só que nunca quebrou um disco de freio. Ó, nunca aconteceu um disco quebrado. Então, remota. 1. Detecção. A nossa detecção é muito grande. Certamente será detectada. A gente faz 100% uma análise de partículas magnéticas, né? Faz uma ultrassom 100%. Então, certamente será detectado. Então, aí ficaria 10, 1 para ocorrência e 1 para detecção. Quanto seria o risco? 10 vezes 1, 10. Vezes 1, 10. 10 é o RPM. Lá embaixo, né? Como ele fala que a gente tem que trabalhar acima de 125, esse risco não seria trabalhado. Você não ia fazer nenhum plano para isso aí, porque é muito pequeno o risco. Mesmo a severidade sendo alta. Agora, se o disco de freio quebrado, a ocorrência aconteceu, é moderada, é 5. Opa, é 5. Detecção, não, bicho. Ela provavelmente será detectada. Provavelmente será detectada. Que a gente não faz 100%, a gente faz alguma coisa. Então, ó, seria 10 vezes 5, 50. Vezes 5, 500. Opa. Aí ia para 500 o número do RPM.
tem que trabalhar acima de 125, então esse risco precisa ser muito alto e você teria que trabalhar em algum lugar. Severidade você não consegue trabalhar, porque a severidade sempre vai ser alta, não tem como mexer. Você teria que trabalhar o quê? Na detecção. Melhorar a detecção, para depois que você melhorar a detecção, começar a checar registros e ver se a ocorrência diminuiu, porque a ocorrência estava em 5, para ver se a ocorrência diminui. Aí, quando você aumentar a detecção, você vai diminuir o valor do número de detecção, depois você vai diminuir o número de ocorrência. Aí, o RPN vai cair e você consegue ter um RPN menor. Vamos fazer um exercício aqui na frente. FEMEA do processo de preparar um café. Olha, um café, FEMEA. Então a gente vai escolher uma etapa, essa aqui você já viu, né? Lá no mapa do processo, né? A gente vai escolher essa etapa de cafeteira aqui, o setup da cafeteira. Vamos escolher essa etapa, setup da cafeteira, tá? Então, etapa do processo, setup cafeteira. Essa etapa. Quais são os modos de falha que podem ocorrer nessa etapa? Gente, os modos de falha, eles estão ligados ao X. Sempre ao X. Cada X desse pode falhar. E quanto mais X você tiver aqui, que você anotou os resistores do seu mapa de processo, cada X desse pode falhar. E olha que um X desse pode ser que ele falhe em 3, 4, 5, 6 características. Depende da característica de cada X desse. Né? Um exemplo. Aqui, modo de falha. Vamos pensar, pouco pó de café e muito pó de café. Olha, o X era pó de café. Não é isso? Ó, voltando lá, se eu voltar, X pó de café. O X era um pó de café que entra no sistema. Mas o pó de café, ele pode falhar. Como é que ele pode falhar? Ele pode ser pouco pó de café que eu coloque lá, ou muito pó de café, por exemplo. Duas falhas. Pode ter mais? Pode. Qual? Escutei aí, era qualidade do café. Se é um café extra forte, se é um café fraco, se é um café família, se é um café... Aquele, tem vários tipos de café, né, gente? Se é um descafeinado, então pode ter outras falhas. Vamos botar todas as falhas aqui, a gente não acaba fêmea nunca. Então, pouco pó de café, para você ter um exemplo, e muito pó de café. Então, qual é a pergunta aqui? O que pode dar errado com o X do processo analisado? O que pode dar errado com esse X aqui? Pouco pó de café, muito pó de café. Qual é o efeito? Qual é o efeito que gera? O pouco pó de café pode deixar o café sem sabor, sem odor e com a cor clara. É o efeito. E muito pó de café pode deixar o café com sabor forte, né? E isso para o cliente pode ser ruim. Então, como o modo da falha pode afetar o cliente? Se eu botar pouco pó de café, qual é o efeito para o cliente? Sem sabor, sem odor, cor clara. E se eu botar muito pó de café? Sabor forte. Agora, já que eu vi os efeitos, eu vou lá para a causa potencial. Qual é a causa do modo de falha? Qual é a causa do modo de falha? Esses são os efeitos. E qual é a causa disso? O pouco pó de café é dispositivo de medição inadequado. Um dispositivo de medição da quantidade de pó é inadequado. Outra, não tem quantidade de pó de café determinada. Então, cada um bota a quantidade que quer. O dispositivo já é inadequado e eu não tenho definição de quantidade, então cada um bota o que quiser. A gente descobriu que isso era a causa potencial da falha. Tá? O que pode ter causado os modos de falha? O que é que causou isso? Continuando, quais são os controles que eu tinha para a causa e o modo de falha? Eu penso no controle, eu penso na causa e penso no modo de falha. E agora, quais são os controles? Aí quando você for ver no processo, só tem inspeção final do cafezinho. E a inspeção final é olhar para o café que eu não posso provar. Cheirar o café dos outros, nem meter a língua, nem tomar um copo, nem botar o dedo, não. Eu só olhar para a bandeja, ver que o café está lá e vou entregar. A inspeção final é muito fraca, né? Então aqui, quais controles existem para detectar as causas e os modos potenciais de falha antes que cheguem ao cliente? Você verificou que só tinha a inspeção final. Então, continuando, você agora pegou a etapa do processo, o modo de falha, efeito, a causa potencial e o controle. Tudo isso aqui está naquela página anterior. Essa não. Essa e essa estão aqui. É isso.
Só que aqui no meio entrou severidade, porque a severidade do efeito, quanto esse efeito é severo para o cliente, certo? E aqui a ocorrência é a ocorrência da causa. E a detecção dos controles. Então, severidade tem a ver com o efeito, ocorrência tem a ver com as causas, e detecção tem a ver com o controle. Então, qual é a severidade para o efeito sem sabor? 8. O cliente vai morrer, o cliente vai ficar muito irritado. Eu defini que é um 8. Qual é a ocorrência para esse dispositivo inadequado? 6. Gente, se eu voltar lá, 6 é o que na ocorrência? Vamos voltar na tabelinha. O que é 6? Ocorrência 6, está aqui, ó. Por vezes ocorre a causa que leva à falha de 505 MPR. Então, gente, precisou olhar, volta e olha a sua tabela, tá? Então, vamos continuar aqui, voltando lá para a tabelinha. Aí, ó, 8 para severidade, 6 para ocorrência, detecção, inspeção final. Poxa, a detecção é muito difícil detectar com isso aí, né? Só olhando para o café, como é que você está com sabor, com cheiro? Então, ó, muito alto. Quando esse número é alto, gente, ele diz que provavelmente vai passar esse defeito, essa causa que provavelmente vai gerar esse efeito. Então, inspeção final 7. Aí eu calculo agora o NPR. Ó. 8 vezes 6 vezes 7, 336. Gente, eu tenho que fazer isso com cada linha dessa. Sem odor, cor clara, sabor forte. Aí a equipe junta vai definir esses dados. Então eu faço com todos eles, tá? Um a um. FEMEA não é um negócio de fazer em 1 hora, 2 horas. Dependendo do processo, você passa semanas fazendo FEMEA. Passa semana fazendo reunião de FEMEA, juntando a equipe multidisciplinar e fazendo todo o processo. Imagine, né? Depende da quantidade de processo. Depende da quantidade de processo, dependendo da quantidade de modo de falha que você detectar. E o FEMEA é uma coisa viva, você tem que estar o tempo todo mexendo nele. Então você fez, encontrou ó, os NPR, está tudo acima de 125. Está lembrado que era 125? Então tudo aqui eu tenho que tomar ação. Então o que é que eu tenho que fazer? Plano de ação agora. Para poder resolver o quê? Esses riscos estão muito altos. Eu tenho que reduzir o NPR, tá? Então, cria um plano de ação, gente. Faça um plano de ação para poder resolver. Ó, esse é meu trabalho, não foi? Essa foi minha. Eu escolhi dois aqui dos dois primeiros, né? Foi 336 e 441. Aqui eu crio o plano de ação. Qual foi o plano de ação? Elaborar procedimentos. Opa, especificação de quantidade de pó determinada. Determinei o pó. Troca do dispositivo de medição a cada 3 meses. Checklist de auditoria de preparação de café. Alguém vai lá, uma bela hora, e faz um checklist. Como é que você está fazendo café? O dispositivo que você usa é esse? A quantidade de pó você sabe onde é que pega? Qual é o procedimento? Como é que você faz? Tá vendo? Aqui você já tem outros controles. Então, após o plano de ação, depois que você faz o plano de ação, tem novos controles. A partir daqui você começa a ter novos controles. A partir de ter novos controles, você vai e ó, reduziu. Severidade a gente não vai mexer, é difícil mexer em severidade, é como se você fosse mudar um projeto completamente. Você não mexe aqui em severidade, porém você pode reduzir as ocorrências após um tempo de avaliação. Reduzido, foi para 5, foi para 4. Isso você não faz imediatamente, dá um tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, vai anotando as ocorrências daquela situação para ver se o NPR diminuiu. Detecção também, você melhorou a detecção porque você elaborou procedimentos, você especificou a quantidade de pó que não tinha especificação, você botou um dispositivo correto e fez a troca dele a cada 3 meses, você ainda fez um checklist de auditoria de como preparar café. Você criou muito mais controles para descobrir e detectar os modos de falha. Então você reduziu o número de detecção, acabou fazendo o quê? Reduzindo os NPR. Aumentou o poder de detecção, reduziu os novos NPR. Pronto, com esse NPR chegou a 80 e chegou a 42, ele está abaixo de 125, então você já não vai mais tratar isso daí. Vai começar a tratar os outros que estão bem mais altos. Aí você vai reduzindo o NPR, porque o processo vai ser gigantesco. E você vai reduzindo um, e esse FEMEA fica sendo ele vivo
o tempo todo aconteceu alguma coisa, está checando, você tem registro, está checando se as ocorrências reduziram. Se as ocorrências vão reduzindo, você pode diminuir mais ainda o número de ocorrência, o valor da ocorrência, porque a ocorrência diminuiu. Se você criar outros dispositivos de detecção, você pode mexer na detecção também, porque aumentou. E assim você vai melhorando o teu FEMEA. Entendeu, gente? É bonitinho o FEMEA, né? Lindo, maravilhoso. Então, ele é super, hiper importante, gente, para quem trabalha com risco. Se você quer prevenir risco, você pode fazer um FEMEA, tá? Então, o que é que vocês vão fazer? Você vai elaborar um FEMEA sobre o seu processo de certificação Yellow Belt. Olha que coisa linda. Você vai se prevenir. A gente não está nem no fim do curso, né, de Yellow Belt. Está quase na metade. E vocês já vão fazer um FEMEA que é preventivo do teu processo de certificação, utilizando as seguintes etapas do processo. Então tem 3 etapas, vai ter 3 etapas. Primeira etapa, inscrever-se no Yellow Belt. Então você vai analisar quais são os modos de falha que acontece aqui. Analisando o modo de falha, você vai criar qual é o efeito que vai gerar o modo de falha. Depois vai dar as ocorrências do modo de falha, depois vai severidade, detecção, ocorrência, né? Fazer igualzinho que tá lá. Volta o vídeo, lê várias vezes que vocês vão se ligar. Participar do curso online. Né? Qual vai ser os modos de falha de participar do curso online? Por exemplo, caiu a energia elétrica na tua casa. Eita, tu não pode ter aula. A tua internet foi bloqueada. Tu não pode ter aula. Tu não vai assistir sem internet, né? Você não tem como baixar o vídeo. Tem que assistir direto no YouTube. Então é modo de falha. O modo de falha pode ser seu também, viu? Pode ser assim, motivação sua. É um modo de falha, não é? Eu não estou motivado. É um modo de falha. Qual é o efeito que você não está motivado? Qual é o efeito que pode acontecer? Eu não receber minha certificação. Não estou motivado. Não vou conseguir fazer teste. Não vou conseguir estudar. Não vou conseguir aprender. Então o efeito é não conseguir a certificação Yellow Belt. Qual é a causa da sua motivação? Aí você vai procurar saber. Qual é a causa da sua motivação? Da não motivação. Qual é a causa? Você vai procurar saber. E agora, severidade. A severidade do efeito de não obter a certificação. Você pode botar um 10, porque para você morreu a certificação. Ficou a severidade altíssima. Qual é a ocorrência disso? Você está sempre assim, ou é a primeira vez que você fica desmotivado por lançar um curso? Não. Ou então é sempre assim, eu sempre não consigo fazer uns cursos online, eu fico desmotivado, então a ocorrência é alta. Aí você bota um 5, 6, 7 na ocorrência. Detecção. Você tem como detectar? Eu detecto. Eu detecto porque sempre que eu estou desmotivado, eu sei que eu estou desmotivado. Então sua detecção é alta, é baixa, você coloca lá e faz o NPR. Tá? Então, inscrever-se no Yellow Belt Online, depois participar do curso online, depois fazer o exercício de capacitação e obter a aprovação. Fazer exercício, gente, vou voltar de novo a vocês. É um exercício, não é uma prova. Você pode pegar o material para ler, ver o vídeo junto do material, pode abrir o formulário do Google, você pode passar 2, 3 dias com o formulário do Google aberto, entendeu? Porque é um exercício, então façam ele com calma, quero que vocês aprendam, tá? Então o exercício não é uma prova, cuidado. Aí eu estou mandando para vocês um FEMEA, é uma planilha Excel que vocês podem fazer direto nela, tá? Vocês vão ganhar. Vai estar no material de vocês essa planilha de Excel do FEMEA lá no material, tá? Aí vocês abrem lá o material. Quem não baixou o novo material, baixa lá, vai no mesmo link que foi da vez passada, que a pasta está com mais coisas, né? A pasta apareceu mais alguma coisa, que é essa segunda parte, essa terceira parte, que é a parte do A, né? Já apareceu mais coisa. Então vai lá e baixa essa essa planilha do Excel que é FEMEA em 6 sigla, tá? Então, gente, qualquer dúvida, de novo, fala com nós, né? Fala com a gente, manda no Zap, manda no Telegram, manda no e-mail, liga, né? Pra gente tirar essa dúvida. Então, FEMEA é essa ferramenta magnífica. Se vocês aprenderem bem e usarem bem, vocês vão ter uma noção muito grande do processo. Vão conseguir enxergar vários modos de falha do processo, que é importante, dos belts. Os belts têm que conseguir enxergar as falhas que o projeto, que o processo pode entregar. Descobrindo as falhas, você pode descobrir um meio de detectá-la, né? ou evitá-la, que é mais importante evitar do que detectar, né? E seguir com o teu processo robusto. Gente,
A próxima aula, a 14, fase A, continua a fase A. A gente vai falar de estratificação e vai entrar um pouco do Pareto. Aqui a gente começa a ver dados e gráficos de qualidade para a gente fazer certas análises, né? Gente, até a próxima aula. Qualquer coisa, manda brasa lá nos nossos contatos, tá? Abração e um beijão no coração de vocês. Bye, bye.